Sejam todos muito bem-vindos. Esse evento tem o propósito de trazer para a população, conversar com a comunidade esportiva sobre esse instrumento aqui que a gente tem na cidade, um instrumento histórico que traz aqui muitas memórias, muitas histórias, não deixa de ser um patrimônio cultural da nossa cidade. Mas é um patrimônio que, como vocês estão vendo, precisa de uma atenção maior, não só da população, do setor público, e esse é o intuito desse encontro aqui com vocês. É a gente conversar, dialogar sobre qual que é o propósito da cidade para esse instrumento público. Então, para conversar mais com vocês, eu chamo aqui, dou as boas-vindas ao nosso prefeito municipal, Emiliano Braga. Boa tarde, pessoal. Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, apertar a mão, sintam-se cumprimentados agora. Queria também fazer uma notificação importante, um registro importante. Nós estamos com as obras suspensas, para que a gente, inclusive, pudesse fazer esse freio de arrumação, esse recálculo, e também recebê-los aqui. E foi feito um laudo pela nossa Secretaria de Segurança Pública, através das pessoas da Defesa Civil, para que a gente pudesse estar aqui hoje, realizando o nosso encontro aqui no nosso Templo da Cultura e do Esporte em Pedro Leopoldo, nosso CEPEL. Qual que é o propósito hoje de estarmos aqui reunidos? Nós temos aqui componentes do governo, várias secretarias. Nós temos Secretaria de Governo envolvida, Secretaria de Infraestrutura envolvida, Secretaria de Bem-Estar, que após a nossa reforma administrativa abraça as secretarias adjuntas de Esporte e Cultura. Nós temos aqui representantes do Poder Legislativo, representantes da sociedade civil organizada, entidades de classe, enfim, várias entidades de interesse para a gente fazer uma coisa única, uma discussão, né, de um projeto em andamento, porque uma vez que a gente abre a prerrogativa para fazermos esse freio de arrumação, fazer esse recálculo de rota, nós não gostaríamos de tomar uma decisão unilateral e sozinhos, tamanho a importância. E a decisão de fazermos isso é uma decisão do Executivo Municipal. Dentro de alguns dias, por exemplo, vocês vão nos ver tomando uma decisão sobre a questão da Via Norte. Nós já anunciamos lá que vamos fazer a conclusão do projeto, vamos investir mais 13 milhões de reais e pode ser, avisamos a imprensa, que daqui 20 dias a gente tome uma decisão. Aí é uma decisão que o Executivo está usando a prerrogativa de tomar essa decisão, talvez de fazer um investimento de mais 1,7 milhões de reais, numa parte da via que tinha um estrangulamento, ela reduzia a seção de obra de 35 para 25 metros, talvez a gente volte tudo para 35 metros. Então aí nós vamos usar, né, o direito de decisão do Executivo para tomar essa decisão sozinho. Mas aqui nós optamos por chamar a sociedade civil, por chamar a população de Pedro Leopoldo, aqui representado por vocês, e representados de forma bem qualitativa, né? O quantitativo a gente tinha que controlar um pouquinho realmente esse convite, dado que estamos em obra, mas representados de forma qualitativa aqui, para ser a voz de boa parte da população de Pedro Leopoldo. E olha o tamanho dessa importância. Então, eu queria começar dizendo aqui do porquê dos prazos e por que esse encontro está acontecendo agora. Primeiro, porque a gente tinha que tomar pé da situação. É uma obra que já vinha por longos meses, de um processo de licitação, processo de contratação, que seguiu fluxos normais, mas que em um dado momento nós realizamos que já tinha 3,9 milhões de reais empenhados, um valor superior, inclusive, ao orçamento inicial de obra. Nós tínhamos aditivos feitos, um acompanhamento de medição operacional e executada superior à medição
financeira, inferior à medição financeira, e a gente deu um tempo, deu um prazo para a empreiteira chegar no patamar de executado e financeiro empenhado, para a gente fazer uma pausa, definir, olá, cumprimentar aqui o nosso deputado Rafael Martins, que acabou de chegar aqui no CEPEL. Deputado, obrigado pela presença, engrandece ainda mais o encontro. E a gente definir juntos o que vamos fazer. Então eu já vou abrir aqui, de forma bem prática, como que pode ser a participação de cada um de vocês após esse encontro e a visita que vamos fazer no local da obra. Vocês podem enviar para os canais de comunicação oficial, que eu vou deixar para o Hugo informar aqui no final, nosso chefe de gabinete, basicamente e-mail oficial da comunicação, e também através do saque da prefeitura. Vocês vão se identificar dizendo: estive no encontro do CEPEL e as minhas sugestões, minhas ponderações, minhas ressalvas são essas. Documentar por e-mail, e a nossa equipe de infraestrutura, de governo e de bem-estar vão compilar todas, e nós vamos também trazer para a mesa antes de uma tomada de decisão final. Vou dar um exemplo, e lembrem-se, isso é um exemplo. A minha sugestão, como cidadão, porque tem hora que a gente se coloca na cadeira de prefeito, tem hora que a gente se coloca na cadeira de cidadão, pai, filho, a gente faz esse exercício. A minha sugestão para essa obra é de que a gente tenha um acesso logístico melhor para a quadra, para que a gente possa manter um princípio de utilização multimodal, seja para o esporte, seja para a cultura. Então, a minha sugestão para a nossa equipe foi de que temos que ter um acesso de uma rampa que vem da rua, direto para a quadra. Então, ao final da quadra, onde vocês estão vendo, né, a elevação que teríamos um guarda-corpo, nós teríamos uma rampa direta para acesso à rua, à via. E por que isso? Porque da forma que estamos construídos hoje, nós temos deficiências, tanto do ponto de vista esportivo, que é o acesso de ambulância até a quadra, tanto para a utilização como modal também para a área de cultura e eventos. Hoje, não conseguimos acessar a quadra com uma caminhonete, por exemplo, para que a gente possa trazer toda a aparelhagem, montagem de som, um bom ride que abarque um evento cultural. Então, a minha sugestão, e como a gente vai tratar isso com várias mãos, e muitas pessoas sendo envolvidas, eu não sei se vai ser acatada nesse caso, é que a gente tenha um acesso direto para a rua através de uma rampa. Porque isso vai facilitar e vai permitir que a gente tenha um bom ride de som, de evento, de palco, e ele possa ser montado com 24 horas. Da forma que ele está aqui, a gente não consegue fazer isso. Então, essa é a minha sugestão. E outras sugestões que vocês forem visualizando ao longo da nossa visita, eu peço que anotem, cheguem em casa e façam com prazo, com tempo, essas sugestões para os canais de comunicação que a gente vai deixar em aberto aqui. Então, isso é importante, gente, porque nós estamos falando ao final, se a gente fosse até o final desse projeto, de um investimento de 5 milhões de reais do município, onde nós não teríamos um equipamento com quadra para receber jogos oficiais, nós não teríamos um equipamento totalmente adaptado para ser um multimodal de esporte e cultura, nós não teríamos uma série de características e ferramentas para que ele pudesse, por exemplo, ser utilizado como uma sede de uma secretaria ou uma secretaria de junta de esporte. Nós não teríamos um equipamento completo, mesmo com 5 milhões de reais de investimento. E aí,
é aqui que eu trago uma reflexão para vocês, como prefeito que estou hoje, de linhas de decisões que a nossa administração está tomando. Eu sei que a cidade possui várias outras frentes e necessidades e prioridades. E uma pessoa me fez um questionamento. Emiliano, como assim? Por que tanto trabalho de conseguir agora 13 milhões de reais para terminar a obra da Via Norte? Uma das respostas, além da necessidade em mobilidade, foi que nós já gastamos 20 milhões de reais do dinheiro público lá. Não terminar, eu estou deixando 20 milhões de reais do dinheiro público do contribuinte parados. Ou seja, então se justifica uma reflexão e uma avaliação aqui no nosso projeto do nosso CEPEL, porque eu já gastei, como Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, 4 milhões de reais nessa obra. Então é por isso que a gente tem que tratar esse assunto com tanta seriedade. Se afastar de amarras ideológicas, políticas e entender que nós estamos construindo uma história que será contada e deixada para os próximos anos e décadas. Esse encontro, por exemplo, vai ter um registro. E é daqui que vai sair a decisão do que nós vamos fazer com o nosso templo. Importante a gente refletir sobre isso. Importante a gente citar os problemas da obra, citar os problemas de projeto, mas não nos atermos a culpabilizar, não nos atermos somente ao problema por si só, porque senão a gente perde o foco na geração de solução. A gente perde o foco em investir a nossa energia para encontrar caminhos para solucionar as adversidades que nós estamos vendo aqui hoje. Eu fiz um vídeo há mais ou menos 2 meses atrás, onde nós nos preocupamos exatamente com isso, dar um panorama do que está acontecendo. E esqueçam visões ideológicas, visões políticas, e vamos nos concentrar em encontrar soluções. O momento ou a esfera para culpabilizar, identificar responsáveis, não é esse do que nós estamos fazendo aqui agora, que é ouvir a população, fazer um brainstorm para encontrarmos soluções, tá bom? Então, eu vou trazer alguns números para vocês e algumas informações antes da gente partir para a linha de visitação e depois fechamento, dando abertura para que todo mundo possa contribuir com as soluções. Bom, basicamente, as nossas obras, elas estão em estado avançado. Por que estão em estado avançado? Crítica por si só não parece tão avançada, mas nós temos 70,73% de avanço de estado operacional e nós estamos com 66,46% de empenho executado. Essa é a situação de momento, já calculado o aditivo de contrato que eleva essa obra para um valor final de 4,7 milhões de reais. Nós temos algumas necessidades críticas, e eu vou passar por 4 delas. A primeira é a dimensão da quadra poliesportiva, onde estamos. Especialmente na área de escape para o basquete, que não atende às normas da FIBA, criando um risco de segurança para os atletas, e recomenda-se também a instalação de proteções laterais e restrição de uso. Então, a gente precisa definir local de proteção lateral. E, Emiliano, mas isso é tão importante? Qual que é a mentalidade que a gente quer ter? Nós queremos trazer grandes eventos, grandes jogos de basquete? Nós queremos trazer o vôlei? O Cruzeiro? Nós queremos trazer o Minas para, inclusive, ser o jogo inaugural do CEPEL? Nós precisamos de dimensões oficiais. Qual que é a mentalidade que a gente quer ter? De gastar 4 milhões, 5 milhões num remendo que está fora das normas? Não posso. Desculpem. Essa não é a minha decisão. Essa eu não permito que seja decidida.
A gente pode permitir hoje, como Poder Executivo, ouvir todo mundo, escutar todo mundo, sociedade civil organizada, desde que a gente tenha excelência nessa entrega. Segundo ponto, fora o tamanho da quadra, há um problema estrutural grave. Uma viga estrutural foi demolida sem a devida substituição adequada, afetando o modelo estrutural, projetando e gerando risco em potencial de colapso na laje do hall 4, sobre cargas excepcionais. Então, a gente vai mostrar para vocês onde a gente tem isso. Há um problema também na acomodação da nossa subestação de energia. Isso vai ser mostrado para vocês. Isso já está, inclusive, detalhado num relatório contratado de 94 páginas, assinado... Quantos engenheiros assinam o relatório? 3 engenheiros assinam o relatório, 94 páginas. Nós vamos disponibilizar isso. Nós vamos disponibilizar publicamente esse relatório completo. E o sistema de combate a incêndio, ele não foi iniciado, sendo fundamental para a obtenção do AVCB. Ou seja, nós não teríamos um AVCB aqui. Posso dar um exemplo? Eu gosto de trazer para a prática, porque o administrador público já está vivendo isso, apesar de eu estar nisso só há 6 meses, o administrador está vivendo e convivendo com esses conflitos o tempo todo. Mas eu quero trazer para vocês um exemplo de não ter o AVCB. O Play Minas, que foi um evento realizado em parceria com o governo do estado, um evento que trata de educação, futuro e empreendedorismo, numa escola aqui de Pedro Leopoldo. Pessoas de 21 cidades diferentes estiveram presentes para tratar de desenvolvimento de jogos, mundo digital, hackathon, oficina de robótica. Ele foi executado numa escola do município e ele não poderia ser realizado aqui no CEPEL, que é um ambiente super propício, né, Hugo, para receber o Play Minas, se a gente não tiver um AVCB. É regra do governo do estado, quando ele envia o Play Minas para uma cidade. Então, são observações, essas 4 observações que eu dei aqui para vocês: AVCB, projeto de combate a incêndio, subestação de energia, vigas estruturais. Na verdade, foram tiradas 4 vigas estruturais e uma no estudo é considerada crítica. E as dimensões da quadra. Fora isso, não está no projeto como crítico, mas eu tenho uma consideração super importante. Não ter acesso a uma ambulância ou não permitir que caminhonetes e veículos ou caminhões 3/4 possam entrar nessa quadra para nos ajudar na montagem de palcos com bom ride, para receber bons shows e bons públicos, me deixa um pouco preocupado também. Então, eu elencaria 5 grandes problemas que a gente tem, fora os problemas que vocês vão verificar junto conosco na visitação. Tá bom? Bom, vamos lá. Quais são as possíveis linhas alternativas de tomada de decisão? Até agora a gente só falou de problema, né? A gente só falou de problema. Para onde a gente pode caminhar? Nós podemos caminhar para uma situação onde a gente resolve parcialmente esses problemas e termina o quanto antes a obra, sem gerar grandes transtornos ou mudanças orçamentárias para a gente chegar nesse final da obra. E aí a gente vai ter esse equipamento, eu chamaria com alguns problemas para ser considerado um grande multimodal de esporte, cultura e lazer na cidade. Ou a gente segura um pouquinho a ansiedade, executa logo as revisões de projetos que a gente já está, inclusive com capacidade técnica para começar a fazer. A partir aí de 2, 3 dias a gente dá esse start, recalcula a rota financeira disso e assume: infelizmente vou gastar mais 1,5 milhão, que eu ainda não sei, 2,5 milhões, para ter um multimodal com todos esses problemas sanados, e também segura um pouco mais no prazo. Essa
é a grande decisão que nós temos que tomar. Lembrando que aqui só tem adulto, não tem criança. Porque criança é muito rápida, né? Ela resolve o problema na vida dela muito fácil. Ela fala assim, eu quero tudo. Eu quero acabar até o fim do ano sendo multimodal e não gastando nada a mais. Isso não tem jeito de acontecer. Nós somos adultos. A gente vai ter que fazer escolhas. Mais gasto, mais entrega, mais prazo. Menos gasto, menos entrega, mais rápido. E aí a gente já consegue entender também os benefícios do ser mais rápido. As formaturas aqui, ter um ProERD aqui, é um pecado. Fazem 3 formaturas de ProERD que eu estou indo em Matozinhos para ver os nossos alunos serem formados, lá no poliesportivo. Já passou da hora da gente ter aquele evento maravilhoso aqui. Até no Fusquinha do ProERD, da Polícia Militar, eu pensei, aqui ele não tem jeito de entrar. Então é por isso que a gente realmente precisa refletir sobre isso. Então, eu vou chamar agora o Gabriel para fazer um aporte final e só explicar para vocês o que a gente vai fazer. Depois eu vou pedir ao Carlito para nos conduzir as visitas nas instalações. A gente volta para cá, a gente faz um resumo e mãos à obra. Mãos à obra. Substancialidade, estudo do IBAP, nós vamos entregar tudo para vocês. Vamos aceitar as sugestões. Não quer dizer que todas serão aceitas, porque não quer dizer que todas caberão no orçamento, ou serão viáveis do ponto de vista de execução, de engenharia. Mas eu gosto muito desse sentimento daqui com vocês, porque aqui eu tenho pessoas que serão usuários, aqui eu tenho cidadãos que vão assistir usuários, aqui eu tenho esportistas e aqui eu tenho engenheiros. Então eu tenho pessoas de todas as esferas e que vão olhar cada qual, através do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. E quando a gente olha uma coisa de forma mais plural, a gente tem uma tendência muito maior de acertar. A gente tem que ser plural mesmo. Olhar todas as possibilidades. Tá bom? Gabriel Albino, vou convidar o nosso secretário de governo para falar para vocês também um pouquinho dessa história, rapidamente. Como que nós chegamos até aqui. E a gente já partir para a etapa de visitação. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, prefeito, pela oportunidade. Boa tarde a todos presentes, a todas presentes, secretários. Nosso deputado Rafael Martins está aqui prestigiando também, secretária na área do bem-estar. Esse desafio sobre o CEPEL, ele foi identificado desde a transição. Já tinham pontos aqui que nos chamavam bastante atenção. Na primeira visita técnica com o secretário Juliano, o secretário Carlito e os secretários da gestão anterior, nos chamou a atenção alguns detalhes de acabamento e depois foi nos chamando muita atenção algumas questões estruturais. E aí o prefeito pediu que fosse contratada uma consultoria especializada para poder fazer uma auditoria aqui na obra, comparar o que tinha sido executado, planilha de contrato e também toda a questão técnica do equipamento, que a gente já tinha uma desconfiança que o equipamento não preenchia os requisitos para ser um equipamento de esporte. Envolvemos o secretário Bida também nessa conversa para entender o potencial do equipamento para eventos esportivos. E nossa preocupação também com o que foi nos deixado de recurso do Finisa. Essa obra foi incluída num pacote de empréstimo, um pacote de 40 milhões de recursos obtidos com a Caixa Econômica Federal, a grande maioria desses recursos utilizados na Via Norte, e foi alocado aqui também previamente para correção do telhado. Mas nós identificamos que esse contrato foi sendo aditivado e foi sendo mexido em questões estruturais da obra que nos chamaram a atenção. E foi deixado em caixa pouco mais de 4 milhões de recursos do Finisa para a gente terminar todas as obras. E aí, para encarar esse desafio, a gente pediu o laudo técnico e pericial de todas as obras, Via Norte, CEPEL e BS Lua.
A única obra concluída que nos foi entregue foi a da pavimentação da rodovia Neves, salvo engano, né, Hugo? Foi a única obra concluída com recurso do Finisa. As demais foi entregue em conclusão. Contratamos essa equipe especializada, com engenheiros já especializados nesse tipo de vistoria, e aí foi concluído esse laudo que o prefeito já citou, que vocês vamos apontar essas questões no decorrer da visita conduzida pelo secretário Carlito, mas também já chamava atenção, a primeira visita que o prefeito teve aqui também chamou atenção esse acesso, né? O chamado acesso para saída e entrada de emergência, de deficientes também, para também saída de enfermos, e depois fomos nos deparando que as dimensões da quadra, você vê num projeto de quase 4 milhões de reais, perto de 5 milhões de reais, não estava previsto a adequação da própria quadra para eventos esportivos oficiais, nos limitando aqui a receber praticamente, salvo engano, secretário Bida, só jogos de vôlei, né? Mesmo assim, com uma dificuldade de área de escape dos atletas. Porque os atletas de alta performance aqui, eles, em alguma determinada jogada, eles precisam de uma área de escape. Porque eles vêm com muito impulso e velocidade, eles vão esbarrar nesses paradões e vão se machucar. Então, a gente cumpriu essa determinação do prefeito, o laudo trouxe concretude a tudo que a gente, que não é especialista em engenharia, já observava a olho nu, e agora estamos com esse desafio que o prefeito colocou, dessa tomada de decisão, após essa demonstração para vocês. Vai ficar aberto o canal de comunicação, né, secretário Hugo, que é o comunicação@pedroleopoldo.mg.gov.br, para mandarem eventuais questionamentos, colaborações, para uma tomada de decisão aqui definitiva, que num primeiro momento caminha para ser uma revisão total do projeto, para ver qual a vocação desse equipamento agora, quanto que a gente vai gastar para vocacionar esse equipamento. Se vamos ter que rever todo o projeto, fazer uma mudança estrutural grande, é lógico que isso não vai ser barato, ou se vamos vocacionar esse equipamento para atividades específicas. E aí o laudo vai ser colocado à disposição no nosso site, eu vou passar para o secretário Hugo, para vocês verem com detalhamento as 95 páginas e as conclusões. Lá tem medida de evolução da obra, o que foi desembolsado e as fotografias das questões mais graves dessa obra. Me coloco também à disposição para qualquer pessoa que queira tirar dúvidas sobre o aspecto financeiro, orçamentário, e creio que a questão estrutural mesmo será com o secretário Carlito e o secretário Juliano, que dominam essa área da engenharia. No mais, boa tarde a todos vocês. Secretário Hugo. Boa tarde a todos. Pessoal, nós vamos fazer uma dinâmica muito simples, muito tranquila em relação às sugestões, dicas, após a visita técnica que nós estaremos disponibilizando tanto a parte de e-mail quanto de WhatsApp, que todo mundo tem um acesso, acredito que seja mais fácil. Então, a parte de e-mail a gente vai poder utilizar o comunicacão@pedroleopoldo.mg.gov.br, e o saque do WhatsApp, para quem tem acesso ao Instagram, ele fica logo na link da nossa bio, que a gente pode disponibilizar para vocês também. A Júlia mandou uma mensagem confirmando a presença de todos. Ela vai retribuir também uma mensagem com esses canais, junto com o número de WhatsApp, que é o saque municipal que a gente tem, e também a possibilidade de criarmos um Google Forms, que a gente também possa compartilhar o resultado de todas as sugestões e também todas os pontos de mudança que vocês acharem necessário durante a visita técnica. Beleza? Agora a gente vai partir já para a parte da visitação, onde o secretário Carlito ele vai conduzir a equipe. Como o prefeito citou no início, nós fizemos todo o procedimento para termos um relatório técnico que mostra que hoje, não tendo a operação, se torna uma visita segura e tranquila para a gente fazer. Beleza? Carlito, por onde nós começamos? Convidar todos vocês para acompanhar a gente por... Sala de apoio. A situação da operação toda. Daniel, nós estamos acompanhando agora os secretários, secretário Carlito, prefeito, deputado e população nas obras de reforma do CEPEL. E está mostrando as deficiências nas modificações sendo realizadas, muita obra inacabada, começada e não concluída.
E está ali agora o prefeito mostrando. Vamos ouvi-lo. Engenheiro, principalmente consultivo, projetista, deve estar sentindo, né, um arrepio aí. A primeira coisa que ele olha é essa viga aqui. Isso é uma viga aqui de projeto final, então assim, a preocupação com a altura dos corredores, a altura do acesso, é muito grande. Aqui estamos em um número pequeno de pessoas, em torno de 30 pessoas, 40 pessoas. Agora imaginem um evento com 1.800, 2.000 pessoas aqui. Né? A gente sabe que nos eventos esportivos existe muita movimentação, existe necessidade muitas vezes de chegar rápido em algum local, sair da arquibancada e ir ao banheiro. E a gente sabe que vigas num local errado podem virar verdadeiras armas. Então não é muito simples, porque, gente, é só uma viga. Não, é uma viga, mas com a movimentação aqui de 2.000 pessoas, essa é uma das entradas principais de acesso, a gente pode ter um problema muito grande para acessar esse corredor, que é um corredor de acesso rápido, por exemplo, à nossa subestação. Então essas coisas estão sendo muito levadas em consideração e a gente tem várias questões da área de segurança que a gente está preocupando. Então não são simplesmente questões estéticas, questões de conforto, tem muita situação ligada à área de segurança. Problemas que a gente pode ter com acidentes. Além da viga, né, prefeito? Exatamente. A escada está dentro do corredor. Exatamente. Ela morre no acesso, então vira um obstáculo, né? Isso. Um caso de pane, uma situação, por exemplo, o pessoal já não me vê mais. E eu estou dentro do corredor. Um outro ponto que vocês podem observar, acontece em outros locais também, a parede, ela dá direta no basculhante. Que vocês podem passar aqui, vocês vão ver, dá direto na janela, né? É um problema executivo importante, atrapalha a vedação, atrapalha o conforto, climatização. Agora não tem problema. Agora imaginem um jogo 10 horas da noite, né, na época do frio, a gente tem esse tipo de problema. O que ficar condicionado aqui, se for um banheiro, fica inviável de ser utilizado. Então a gente tem que observar essas questões também. Quem puder passar por aqui... ela ultrapassa aqui, dá para... quem puder vir, tomem cuidado com a viga. Quem puder vir, vocês vão ver que a parede dá no meio da janela. Vamos mostrar aqui, Daniel, a janela como o prefeito se referiu. Uma delas, né? A gente vê que tem várias aí. Está bem claro, né? Lá dentro não vai dar para quem está assistindo acompanhar bem, devido à luminosidade. Aí, já deu para você sentir melhor como que a janela não tem como fechar. Parede terminando em cima da janela. Exatamente. Alto aqui, ó. A parte mais baixa dela não tem 1,5 metro de altura. É um evento oficial. Se for preciso passar um jogador de vôlei aqui, ele vai ter que passar na parte mais alta aqui e o acesso muito restrito. Quando você fala de novo projeto de atualização, eu, por mim, que joguei muito aqui, a gente vivia aqui. Quando você chega, qual que era a ideia? Tudo se mudou. Isso há 40 anos atendia. Hoje, não. E se manteve. Quer dizer, essa foi uma das preocupações maiores, né, que deu o projeto atual. No modernismo. Bem, foi identificado, né, que a altura de proteção do gradil ela está abaixo do necessário hoje nas normas de segurança. E aqui, um equipamento como esse, o que a gente mais vai ter é criança, adolescente. Então vocês podem observar que não foi redimensionado a altura mínima de proteção, de fechamento mesmo, tá? Com risco de queda para o lado de lá. Acesso aos centros sanitários principais do estádio. Vamos acompanhar aqui o secretário Carlito, também o prefeito Emiliano, mostrando à população as deficiências do atual estádio. Vamos lá, Daniel, acompanha aqui. A gente o que faz com que, se a gente lavar o sanitário, né, nós temos que ir com essa água até um determinado ponto, quase lá na rua. E isso acontece desse lado, onde a gente desemboca quase para a saída, quanto do outro lado. Isso faz com que, se a gente fizer a limpeza do sanitário do lado de lá,
A gente tem aqui trazer essa água de rodo por mais de 30 metros. Então, é importante essas pequenas observações. Quem tem prática aqui, eu também sou construtor, quem tem prática com isso, bate o olho e sabe na hora. Estou falando aqui para um monte de engenheiros também. Então, é importante a gente identificar. Identificamos também, e foi corrigido a tempo, que o nível, aí isso já está corrigido, o nível de caimento da água, ele estava invertido em alguns ambientes. Tá bom? Veja a diferença dessa escada para aquela escada. A escada está totalmente dentro do ambiente e a altura está dentro da norma. Mais uma janela com problema ali. Isso aqui é na parte da frente do estado. Nós estamos aqui dentro e essa é a frente do ginásio que dá para a rua principal. Janela, que aqui vai ser fechado com vidro e essa parte sim. Vamos chegando para cá. Pesado. Tá. E esse equipamento, ele está cheio de salas de apoio que poderiam ser usados para a Secretaria de Bem-Estar, podiam servir lá para a nossa secretária Nara, né, para serem salas e equipamentos mesmo da secretaria. E aí, por exemplo, como uma tesouraria. Agora imagine, a gente não tem vedação nessas salas. Então você não pode, por exemplo, armazenar papel higiênico, você não pode armazenar nada que possa receber umidade. E o problema? Imaginem esse equipamento funcionando na noite de julho, numa noite de maio, de junho aqui em Pedro Leopoldo, e uma pessoa com uma sala aqui. Não existe blindagem térmica lá com o ambiente externo. Então, o que impede também da gente fazer com que seja utilizado para uma sala confortável para alguns equipamentos nossos, secretaria, por exemplo. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. A nossa intenção é transformar todas essas salas e equipamentos aqui, acessórias, dentro do equipamento FEPEL, em salas que possam ser utilizadas pelo município ao longo do ano, independente de estar tendo evento esportivo ou não. Olha aqui, prefeito. Exemplo, a veneziana vai vir vidro e a parte de cima não foi contemplada. Exatamente. Quer dizer, qual que é o objetivo disso? Nenhum. Além da sequência de novo aqui, ó. Você não consegue nem pôr vedação. Faz, você não se pergunta, não? Projeto. Você vai pôr vidro ali. Entendeu? Não tem lógica. Daniel, parece também um local onde foi alterado uma viga estrutural, né? Ao alto aqui a gente percebe que foi alterado. A gente não está no dia de evento, a gente não tem uma carga lá em cima, não tem problema, grande problema. Mas aqui, e aí o pessoal da Defesa Civil já falou que a gente podia estar frequentando aqui, a gente vai fazer um estudo aqui, porque aqui foi tirada uma viga de sustentação, né? Para a gente avaliar se durante o dia de eventos e grandes públicos seria um problema não ter essa viga de sustentação. A gente não tem nenhum laudo nesse sentido no projeto. Aí foi observado aqui pelo estudo que foi tirada uma viga que ela vinha de fora a fora, nesse sentido. Então, também faz parte daquelas 4 pontos de análise crítica que a gente vai performar nessa revisão de projeto. Tá bom? Neste ponto aqui, para ele ficar mais amplo, foi retirada uma viga aqui, vocês conseguem ver ela aqui, ó. Olha que esteticamente, gente. Outra coisa é que a gente está tentando corrigir todas essas questões e assim, não existe solução tão simples. Quem é engenheiro sabe, se acaba com a janela, e como fica a ventilação? Então não há opção de simplesmente acabar com uma janela, né, para a gente não ver a parede chegando no meio da janela. É mais um exemplo, a gente já percebeu que isso, né, não houve uma sintonia entre a parte de fechamento e a parte de edificação estrutural. Outra coisa interessante, se vocês repararam lá fora, é a abertura, né? Nossa preocupação futura é chuva e vento, que fizeram os cortes, né, do telhado, mas porém está tudo aberto. Vamos lá, cuidado, tem nesse banheiro aqui, nesse sanitário aqui. Você está no corredor, então você encurta a passagem de pessoas. Não, está errado. Emergência vira um obstáculo. O cara pensando no ponto legal muito alto, mas está assim. É uma obra de mais de 40 anos, um projeto que atendeu no passado, mas que hoje
não atende às normas exigidas para que se faça um evento oficial. Mesmo que o evento, Daniel, não seja um evento oficial, há várias deficiências que precisam ser corrigidas, que podem causar acidentes, não ter acesso à ambulância, não ter acesso a um caminhão, uma caminhonete para entrar com equipamento de som, né, ambulância e por aí vai. São muitas as outras necessidades que precisam ser alteradas no estádio. Pessoal, vamos lá? Só para a gente fazer o arremate final. Foi uma visita muito rápida. Mostramos 4, 5 pontos para vocês, além dos já citados aqui em quadra, no início da minha apresentação. E como eu gostaria, se eu não estivesse como prefeito, que o prefeito da cidade abrisse a oportunidade para eu dar algumas sugestões em uma obra em andamento. No momento que vai ser feito uma revisão de projeto, como eu gostaria disso. Então, façam e utilizem essa oportunidade. Nós vamos estar atentos, nós vamos honrar o tempo de vocês, recebendo, lendo cada uma delas, trazendo para a mesa, para que a gente possa, inclusive, tratar isso com os projetistas que começam a trabalhar nisso já a partir da semana que vem. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. E agradeço o tempo de todos, os canais de comunicação foram fornecidos. Eu gostaria, né, de aproveitar a oportunidade, gente, não posso deixar, vou abrir aqui uma coisa que não estava planejada, de chamar aqui o nosso deputado, ele está aqui? De chamar o nosso deputado Rafael Martins para dar uma palavra para vocês sobre o que está acontecendo aqui hoje. Eu sei que o deputado é um parlamentar que Pedro Leopoldo pode contar, já está contando com ele, tenho certeza disso, e que ele vai estar aí ombreado conosco nesse desafio, seja ele qual for, se vai ser um desafio gigante de uma grande reforma, se vai ser um desafio adaptado de algumas adaptações mesmo, né, e calculadas. Eu gostaria de passar a palavra para o deputado para que ele pudesse, inclusive, trazer o sentimento dele depois do que foi visto, e nos ajudar na linha de tomada de decisão a partir de agora, aí, junto à nossa Secretaria de Bem-Estar. Deputado Rafael Martins. Boa tarde a todos os amigos, amigas. Boa tarde, prefeito Emiliano. Quero, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa de se abrir, né, para trazer as informações, mostrar a realidade, né, do nosso município. Isso é transparência, e é o que a gente espera do gestor público, transparência, e isso nós podemos dizer aqui, atestar da nossa alegria com o seu compromisso de dar transparência a todas as ações que são executadas aqui no município. Então, eu inicio falando isso. Quero cumprimentar também a secretária de Bem-Estar, Nara, que está aqui conosco, subsecretário Bida, que eu já vi aqui também, todos os servidores e servidoras, engenheiros, comunidade que está aqui representada nesta manhã. Grandes desafios, prefeito, são colocados para grandes homens, né? E aqui nós vamos falar de grandes desafios, porque nós aqui precisamos realmente de apresentar uma grande reforma para a população, que é o que está sendo esperado. O mandato emiliano não é um mandato de puxadinho, não é um mandato de remendo, não é um mandato de quebra-galho. O mandato emiliano é um mandato de grandes transformações, e o que nós vamos apresentar para a população são grandes transformações. E o que se vê aqui hoje no CEPEL são grandes puxadinhos, grandes improvisos, que nós vamos sanear, e é compromisso do senhor, junto com o nosso mandato de deputado, sanear todos esses puxadinhos que foram feitos ao longo dos anos, porque nós podemos sonhar aqui no CEPEL com grandes eventos. Eu estava ali atrás, enquanto o prefeito Emiliano fazia a fala dele, e eu já deixo aqui de antemão a minha sugestão para que a gente coloque cadeiras do mesmo modelo que são colocadas as cadeiras no ginásio do Minas Tênis, no ginásio do Riacho, onde abriga os jogos de vôlei do Cruzeiro, né? Então, nós vamos aqui, eu vou deixar como sugestão, e se precisar, nós encaminharemos recursos para isso, para que a gente possa colocar as cadeiras. E isso vai trazer mais modernidade e conforto para esse ginásio, né? Outra coisa que eu estava falando, e eu contava para o prefeito Emiliano, porque eu tenho uma relação muito próxima com o América Futebol Clube. O América, ele fez
parceria com o Montes Claros para levar o vôlei do América para o Montes Claros. Ele não fez isso porque não encontrou ginásios e prefeituras preparadas para poder receber o América. Quem sabe a gente tendo um ginásio bem feito, um ginásio bonito, moderno, confortável, a gente possa trazer um clube do porte de um América ou de um Atlético, assim como o Cruzeiro já faz hoje na Prefeitura de Contagem, lá no ginásio do Riacho. Já pensou a gente poder sediar jogos da Superliga de vôlei aqui? Estou falando da Superliga de vôlei, mas pode ser do basquete também, por exemplo, o Novo Basquete Brasil, né? Nós temos o futsal, né? O América também tem time de basquete, por que a gente não poderia sediar, né? E abrigar aqui, né, um grande clube do nosso estado para poder mandar os seus jogos aqui? Isso aí a prefeitura ganha, a cidade ganha, a população ganha. Então, gente, nós não podemos esperar, né? Quem já esperou esse tempo todo, eu acho que nós temos que esperar mais um pouco para que a gente possa colocar isso aqui, transformar isso num grande templo do esporte na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, né? Não só para o nosso vetor norte, mas a referência para todo o nossa grande BH. Então, gente, olha, contem conosco, contem comigo. Eu acho que a cada real que o senhor investe no esporte, o Bida está aqui, já trabalha no esporte há muito tempo, cada dinheiro investido no esporte, ele te ajuda a economizar no que se gasta na saúde. Porque uma cidade que a população pratica esporte, ela adoece menos. Então nós temos que inverter a lógica das nossas prioridades. O esporte também é prioridade. O esporte precisa ser tratado como prioridade, porque o investimento no esporte, ele te desafoga no sistema público de saúde. Tá bom? Então conte conosco, o esporte é vida, esporte é saúde, e nós vamos trabalhar muito para poder colocar o esporte aqui em Pedro Leopoldo de pé. Obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Fala certeira, e é disso que a gente precisa. Incremento de mentalidade, esperar coisas melhores, a utilização de um equipamento como esse. Fico feliz. Agora vocês viram como é que deixa um prefeito feliz, né, gente? Vai pedir até palma, né? Falou que vai mandar recurso, a gente palmas para o deputado Rafael Martins. Mas estou brincando aqui, mas é um grande parceiro de Pedro Leopoldo, tem enviado recursos, vai continuar enviando recursos contundentes, e tenho certeza, com a abertura que a gente está dando como município, o deputado, ele vai poder fazer muito mais do que já fez para Pedro Leopoldo. Vou agradecer mais uma vez a participação de todos. Comecem aí a irrigar a mente. Estamos sedentos por receber as sugestões de cada um, trazer para a mesa de reunião e trazer para os nossos projetistas. Deus abençoe a vida de todos e vamos nos falando. Forte abraço, gente. Obrigado.